Vamos lá, pessoal, vamos começar mais um episódio do Consultório em Foco. O Consultório em Foco é um podcast voltado para médicos e profissionais da área da saúde que querem melhorar o marketing da clínica de vocês, melhorar a gestão da clínica de vocês, e a gente vai trazer temas diversos aqui para o nosso podcast. E hoje a gente está trazendo uma convidada aqui super especial, que é a Débora Oliveira, né? A Débora é arquiteta, né? É especialista na área da saúde. Achei assim super bacana, é difícil até da gente encontrar essa especialização. E a gente vai falar hoje no nosso podcast aqui sobre arquitetura hospitalar e sobre arquitetura para clínicas e como que isso vai impactar na experiência do paciente de vocês. Vamos lá, gente, mas antes da gente começar, eu queria apresentar um pouquinho da Débora. A Débora é arquiteta formada pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduada em design de interiores, e a Débora conta com diversas formações nacionais e internacionais. Além disso, a Débora terminou recentemente uma pós-graduação de arquitetura hospitalar pelo Hospital Albert Einstein. Além disso, a Débora é responsável pelo escritório de arquitetura Débora Oliveira, onde ela assina os projetos residenciais e corporativos, e recentemente a Débora também fundou o DOC, que é onde ela assina os projetos para hospitais e clínicas. Débora, seja bem-vinda aqui ao Consultório em Foco, prazer em te receber. Obrigada, Rafael, pelo privilégio aí do terceiro episódio e para a gente falar de um assunto que eu gosto muito. Não, vai ser super legal, vai ser super legal, Débora. Assim, a gente, quando até estava comentando com o pessoal, né, eu falei, olha que rico que pode ser, né, a gente conseguir trazer essa experiência para os médicos, né, trazer um pouco dessa visão, né, do quanto que a arquitetura pode influenciar no consultório deles, desde, se a gente for pensar, desde fluxo do paciente setorização, dentro. Exato, setorização. Eu falo às vezes até, quando a gente fala em consultórios de dermatologia, de cirurgia plástica e tudo mais, até o fluxo do paciente dentro do consultório pode melhorar o fechamento deles de protocolos ou não. Isso influencia muito. Se tem um fluxo certinho dentro do consultório, facilita para que o paciente veja também outras oportunidades, né, dentro do consultório. Mas antes da gente chegar, né, e falar um pouquinho sobre isso, conta um pouquinho como que você entrou na arquitetura, como que foi para você, como que foi essa escolha, conta um pouquinho aí da sua história pra gente aí. Então, eu há muito tempo atrás fui convidada para fazer um estabelecimento na área da saúde. E eu comecei todo o processo criativo entendendo setor por setor. Era um projeto grande, então eu tive que conversar com muitas pessoas, com muitos setores, com várias necessidades, com várias questões de fluxo, coisas até simples de ter uma iluminação natural no ambiente. Então, a partir dali, eu vi assim, a arquitetura hospitalar como um propósito. É uma forma da gente atingir o maior número de pessoas, né, com arquitetura e beneficiar, né, as pessoas que chegam nesses estabelecimentos com dor, com medo, com ansiedade. Sim. Então, o ambiente bem concebido, tanto nas questões da arquitetura quanto a questão funcional, ele torna essa experiência do paciente mais amena, Sim. Né? Até, né, Débora, porque, como você falou, quando o paciente ele tá indo para um ambiente, né, de clínica ou de hospital, na grande maioria das vezes não é por um bom motivo para ele, né? Então, o paciente ter um ambiente confortável, né, ter um ambiente que acolha, né, naquele momento onde ele está passando por alguma situação, né, é cada vez, né, mais importante, né? E assim, quando a gente está falando, né, de criação, né, qual que é a diferença, vamos dizer, mais básica assim, da criação de projetos residenciais para os projetos de clínica? O que você precisa levar em consideração a mais e tudo mais? Para as clínicas, primeiro a gente precisa saber a atividade da clínica. Daí, com isso, a gente consulta o CNAE. O projeto de clínica ele é um projeto colaborativo, então é o arquiteto, é o médico, é a área assistencial e também os nossos colaboradores de projetos complementares, que a gente fala, né? Que são as instalações. Então,
É um projeto de maior complexidade, é um projeto que se pensa muito em fluxo, como você comentou, setorização, a jornada do paciente dentro dessa clínica, a experiência dele, que vai desde a questão essa questão do acolhimento dos colaboradores até o ambiente, né, que seja acolhedor, que ele tenha autonomia. Hoje a gente pensa no paciente, também pensa nos acompanhantes. Né? Porque hoje a questão da jornada, a experiência do paciente no consultório, na clínica, é focado nas pessoas, né? Então, não só no paciente que está ali, não só o né? paciente, mas os colaboradores, os médicos, a equipe de enfermagem. E tem outros setores de apoio também que a gente tem que pensar nesse fluxo, né? Sim. Se a gente for pensar em resíduos, suprimentos, por onde vai entrar, né? Para que não tenha fluxos cruzados que a gente fala. E o próprio layout do consultório que você comentou, legal, ele pode ser mais acolhedor, né? Recentemente a gente fez um consultório de reabilitação infantil, onde o consultório ele se tornou uma sala de estar para a família. Então não tem mais a mesa, o médico e a família. Não tem aquela mesa do médico, né, que é o que a gente está acostumado, aquele padrãozinho, né? O médico na mesinha quadrada, ele atrás da mesa e duas cadeirinhas ali para o paciente, né? Um sofá mais arredondado, uma poltrona para o médico, para ter essa conexão. E sem perder todas as normativas, né? Que isso é muito importante também, a parte normativa, técnica, mas dá para a gente trabalhar o acolhimento com a arquitetura, usando vários elementos, sem, né? Respeitando todas as normas, vigilância sanitária. Não, muito legal. E assim, é legal a gente ver, desconstruir essa questão. A gente no marketing fala muito do atendimento humanizado, né? Que a gente precisa humanizar a nossa comunicação, que a gente precisa estreitar ainda mais o eixo, né? Médico e paciente, precisa aproximar mais esse médico junto com o paciente, né? E é interessante você trazer isso da arquitetura, como que isso pode ser, como que pode ajudar, né? Nesse exemplo mesmo que você usou dessa clínica de reabilitação, imagina, né? A criança, eu fico pensando assim, nos meus filhos também, quando a gente vai levar no médico, sempre já é uma apreensão e tudo mais. Então, você chegar num ambiente que você não tem aquela barreira do médico, porque querendo ou não, a mesa é uma barreira. É uma barreira. Né? Entre o médico e tal. Eu acho que só o fato de você chegar, você tá indo ali falar do seu filho, né? Por algum motivo, alguma situação que te trouxe ali até o consultório. Eu acho que você já relaxa, né? Porque você já tem uma questão mais de proximidade e tudo mais, e a né? questão daí entra várias questões, né? A iluminação que você coloca, as cores que você usa, isso eu tô falando das crianças, né? Então a gente fez um ambiente mais lúdico, né? E tudo depende, você falou da questão da clínica, né? Depende da atividade, se é para crianças, se é para terceira idade, que daí já seria uma outra abordagem aí de arquitetura. No caso da terceira idade ou mobilidade reduzida, a gente vai todos os sentidos eles vão mudando, né? Então, no caso dos idosos, a questão das cores. Então, um ambiente monocromático não é legal. Então, a gente trabalha contraste nas cores, né? Tipos de maçanetas diferentes para abertura de porta. As cadeiras no consultório com braço para eles apoiarem e levantarem. E essa questão da jornada do paciente, da aproximação do médico e paciente e da família também. A gente tem visto vários estudos que a família, junto com o paciente, acelera esse processo da cura, né? Que acho que é o objetivo, tanto nós como arquitetos, como médico, com certeza, que seja um ambiente de cura e que essa experiência seja mais suave. Então, se você está com... E a questão da autonomia também a gente tem trabalhado bastante. Então, numa recepção que não tenha todas as cadeiras iguais. Não é interessante ter cadeiras diferentes, assentos diferentes, propostas diferentes, para que a pessoa tenha autonomia em escolher qual ela vai sentar. Qual ela vai sentar e tudo mais. Olha isso só. Parece bem simples, mas isso faz da experiência do paciente
que ele não sabe explicar. Tudo tem um trabalho por trás, um projeto, mas a experiência é boa, é menos, você fica mais tranquilo, né? Mas Um olha ambiente para bem você ver pensado. que legal, né? Esses dias mesmo, eu tive uma reunião com algumas clínicas, né? Mas tem uma clínica específica que a gente estava falando, né? De aumento de ticket de consulta, a gente estava falando também da experiência do paciente e tudo mais. E aí a gente falou, vamos fazer uma experiência, vamos ver como que esse paciente está chegando aí na sua clínica e aí o que ele vê a hora que ele entra aí, né? Para ver se estava coerente com o que ela estava dizendo que ela gostaria, né? Então, assim, e aí a gente viu que não tinha nada coerente, né? E a gente falou, eu acho que não dá, né, para dar esse passo agora, você não tem um ambiente preparado para isso, Sim. né? Porque não adianta a gente querer montar uma maquiagem na mídia social, né? E você, assim, ter processos bem definidos de acolhimento com a equipe. Total, Com a concierge, tudo mais. Porém, a arquitetura, você tem fluxo cruzado, então você monta toda uma estrutura, um planejamento estratégico de atendimento, mas a arquitetura não corresponde. Exato. E aí, foi esse ponto que a gente chegou. A gente falou, não dá pra gente avançar agora, a gente tentar fazer, vamos dizer assim, um projeto, né, que a gente mude até, né, o nosso perfil de paciente e tudo mais, sem que o ambiente acompanhe. Sim. A experiência do paciente, a jornada do paciente, ela começa quando ele te conheceu lá na mídia social, né, ou pelo Google e tudo mais. E aí depois, esse paciente, a hora que ele chegar lá no consultório, ele precisa ter uma extensão do que ele tá vendo. Exatamente. Então não adianta você chegar lá, ter uma mídia social, nossa, super humanizada, aqueles vídeos com histórias e tudo mais. Aí a hora que o paciente chega no consultório, não tem nada disso. Não tem um fluxo adequado, não tem um ambiente adequado para receber aquele paciente, Sim. né? E não ter um atendimento, tipo um concierge, um atendimento médico inicial, né? Da equipe, depois do médico. Então tudo um conjunto de fatores, né, Débora? E porque é aquilo que nós conversamos. O paciente, ele está lá, não é para uma situação boa, ele está com medo, com dor, com ansiedade, preocupado. Então, esse ambiente tem que ser acolhedor em todos os processos, né? Sim. Desde o ambiente aos processos internos de atendimento, porque você ficar esperando muito tempo com dor. Sim. Exatamente. Num ambiente não agradável, numa cadeira incômoda, algo não acessível, algo com barreiras, né? Sim. Porque a gente vê muito na área da saúde, as clínicas geralmente são reformas, né? Sim, muita reforma. Muita reforma. Então, até isso, o papel do arquiteto é essencial, até na escolha do local. Sim. Então, você tem que adaptar a esse local a questões de acessibilidade, sinalizações. Então, tudo isso é fundamental para todo. É um trabalho, como eu falei, colaborativo. Sim. É uma equipe grande, dentro da equipe além de nós arquitetos, os colaboradores do hospital, gestores, Legal. a gente participa juntos. Legal. Faz isso junto. Ô, Débora, então, vamos lá, né? E muitas vezes, assim, quando o médico, ele tem o sonho de abrir a clínica e tudo mais, né? E a gente também precisa trabalhar esse sonho do médico, né? E, geralmente, o projeto, ele vai ter que ser pensado no paciente, né? E como trabalhar? Ele sabe de tudo isso, ele sabe de todos esses detalhes, né? A hora que ele vai te procurar num primeiro briefing, como que funciona, assim, Vamos né? lá. Então, o médico, ele chega até o escritório para montar uma clínica, daí ele passa para a gente qual é a especialidade da clínica. Tá. Primeira análise que a gente faz é do CNAE, para ver o memorial de atividades, se aquela clínica, aquele espaço vai atender os ambientes que a gente vai querer colocar. Até isso, o KNAI, tipo, vamos supor, na vigilância sanitária tem uma relação do que pode e o que não pode. Exatamente. Então, isso é muito importante. Assim, tá. Primeiro, assim, na hora da escolha, o arquiteto ele já entra na hora da escolha do local. Tá. Né? Pelo porte da clínica, se vão ser 3 consultórios, qual é a especialidade da clínica, Tá. porque dependendo da especialidade da clínica, a gente tem algumas áreas de apoios
obrigatórios pela legislação, que é a RDC 50, que é a análise pela vigilância sanitária. Tem alguns consultórios que não precisa dessa autorização da vigilância. Então, tem essa parte técnica, né, que é as áreas de apoio e tudo mais, e um pensamento muito focado às pessoas, ao paciente, ao colaborador e ao médico. Sim. Porque são pessoas cuidando de pessoas. Então, as pessoas têm que estar bem para estar cuidando das outras. Com certeza. E precisa ser funcional, né, Débora? Funcional. Porque, assim, em alguns consultórios, dependendo do tipo de consultório, a gente tem uma demanda de paciente muito alta. Recepção. De recepção e do próprio fluxo, né? Sim. Então, precisa ser funcional, né? Sim, totalmente funcional. Então, é um projeto muito bacana, porque a gente resolve várias questões aí de funcionalidade, setorização, fluxos. Tive uma experiência muito positiva. Essa experiência me marcou bastante. É um dos motivos de eu estar na área da saúde. Tive muitos feedbacks positivos da área de apoio de hospitais. Como legal. melhorou a qualidade do trabalho, o atendimento, a rapidez. Eles trabalham mais felizes. Sim. O paciente, consequentemente, o paciente também. Legal. Né? Então, Assim, como a gente pode resolver através de fluxos, setores. E depois a gente entra com a parte de ambiência, né? Que é a humanização dos espaços. Mas tudo está em conjunto, assim, né? É um trabalho junto com o médico, né? De todo o processo, a questão que você falou do atendimento, da recepção, tudo isso a gente discute bastante como vai ser. E baseado nisso, a gente vai criando os espaços. A primeira etapa do projeto, então, seria essa consulta mais técnica. A segunda, já um layout para a gente discutir essa parte de setorização, fluxos. Tem a questão de resíduos, que a gente às vezes esquece, como que vai ser a saída desse resíduo, porque o paciente não pode estar entrando, o resíduo está saindo, o suprimento chegando. Então, tem um cruzamento de fluxos, né? Sim. E isso faz parte da experiência do paciente. Total. Né? Então, é o que eu sempre falo para vocês, os médicos que estão aqui assistindo a gente. Pessoal, é muito mais complexo do que a gente geralmente conversa. Às vezes, um curto espaço de tempo de uma reunião e tudo mais, quando a gente está falando de experiência, né, do paciente. Então, você que quer ter um consultório, né, que tenha um valor agregado maior, que tenha uma experiência legal para o paciente, né, trazer esse ambiente, como você falou, Sim. um ambiente de cura. Gente, vejam essas dicas aqui que a Débora está trazendo, porque são importantes pra caramba, para vocês chegarem nos objetivos que vocês querem. Não adianta ter um sonho lá naquela ponta, né, falar, não, eu quero que seja assim, sendo que seu ambiente ainda não está preparado. Exatamente. Então é importante pra caramba. E assim, é muito interessante também, sempre converso com os médicos, a questão do propósito, né? Sim. Qual o propósito da clínica, porque tudo isso tem que... Até a marca, né? Total. A gente trabalha juntos, a arquitetura e a marca também. O que a marca quer passar para os pacientes, qual o propósito da clínica, e tudo isso a gente vem na arquitetura, né? O uso das cores não é aleatório, não é porque eu gosto de azul. Sim, exato. Né? Tem tudo um motivo, tem cores que é para marcar, assim, para direcionar o fluxo. Então, a gente pode criar desenhos no piso para ser mais claro para o paciente. Né? E facilita, né, Débora? Facilita. Essa questão de identificação e tudo mais, né? A gente sempre se preocupa. Quando a gente, assim, eu, Rafael, como paciente, né? Quando a gente tá, principalmente assim, sabe, laboratórios de exames, eu vejo muito isso. Laboratórios de exame, clínicas radiológicas e tudo mais, tem muito aquela questão do fluxo no chão, né? Pra gente conseguir saber para onde que a gente tem que ir, para onde que a gente não tem que ir, para também não ficar até dependente, né, do mensageiro que a gente sempre vê, né, nos hospitais e tudo mais. A questão da autonomia do paciente. A autonomia do paciente entendeu? dentro do espaço Dentro do hospital. espaço. Isso é muito importante para ele. Como eu falei da terceira idade, que a gente fez uma pesquisa bem mais a fundo também. A autonomia para eles é bem importante. Daí, no caso da terceira idade, a questão da mobilidade também, né? Sim, total. Dentro do espaço. Não, muito legal, Débora. E ainda puxando dentro desse gancho, tem toda também uma questão da acessibilidade. Sim. Né? Como que a arquitetura dentro dessas clínicas,
Que às vezes, por exemplo, a gente tem essas clínicas menores, né, que é a grande maioria do nosso público que vai estar nos assistindo. E assim, que são feitas em salas comerciais, Exato. né? Como que a gente trabalha a acessibilidade nesses ambientes que a gente já tem um espaço reduzido? Sim. Geralmente, a maioria dos prédios tem o banheiro acessível na circulação, né? Os banheiros comuns. Mas, caso não tenha, até por legislação, é obrigatório ter, pelo menos, um banheiro PNE, feminino e masculino. Tá? E não é só a questão do banheiro acessível, né? Dependendo da atividade que a clínica vai estar atuando, tem a questão da mobilidade, como eu falei, da questão das cores. Então, tudo isso é bem importante. Sempre importante. É. Show de bola. A acessibilidade, a gente segue a NBR 50, né? Que já é uma norma que são vários itens aqui que a gente poderia estar conversando, né? Questões de altura de mobiliário, né? Para ser acessível. Sim. Um balcão da recepção que seja acessível tanto para um cadeirante como para uma pessoa que não é cadeirante, né? Tem a questão das crianças também. Sim. Então é muito tem que ser um ambiente seguro, né? Confortável e a parte de ergonomia bem projetada, né? Legal. Você falou até dessa questão das crianças e tal. Você tem um espaço, né? Eu uso sempre muito esses exemplos porque é um pouco da minha rotina. Sim. Que é levar vai no filho, vai no pediatra, vai tomar vacina, vai não sei o quê. E o como que é importante a gente ter um ambiente preparado para receber as crianças, por exemplo. Porque criança não vai ficar sentadinha ali esperando a hora da consulta, né? Até em clínica de vacina também, a criança já vai meio com um pouquinho de medo, né? Então, daí a gente trabalha com os ambientes lúdicos também, né? Então é super legal, né? A gente conseguir ter esse tipo de, vamos dizer, ferramenta, porque, né, esse tipo de ferramenta de você ter um consultório muito bem projetado, ele pode te trazer recorrência. O que é recorrência, né? Que eu sempre trabalho isso também com os médicos. Recorrência é o paciente fez a primeira consulta, ele gostou tanto de tudo, da experiência, né? O paciente, aquele paciente vai ficar com você pro resto da vida, dependendo da especialidade. Não, é justamente isso que a gente tem falado bastante na arquitetura e na área médica também, que é a jornada do paciente. Se essa jornada é positiva, e são vários fatores, né, que vai determinar essa jornada, ele vai voltar, ele vai indicar. Exato. Né? Exatamente. Então é até uma forma, né, de fazer o seu próprio marketing, né? Então tá tudo relacionado a branding, né? Ao que você está querendo trazer para sua marca, né? Então experiência faz parte do branding, né? Faz parte da marca, né, do consultório. Mas muito legal. Débora, então vamos continuar nosso papo aqui que tá super gostoso, né? Tem muita coisa, a gente tava até conversando um pouco agora aqui nos bastidores aqui, né? Falando até da própria especificação dos materiais, né? Da sala, porque às vezes o médico, sei lá, às vezes ele fez uma viagem maravilhosa lá para Machu Picchu, ele viu uma pedra linda que ele queria trazer de lá, trouxe aquele negócio, né? E aí ele quer botar no consultório de qualquer jeito. Mas precisa ser funcional, né, Débora? Como que funciona essas especificações? Funcional e dentro das normativas, né? Tem as normativas para especificações dos materiais. Os materiais, eles têm que ser de fácil limpeza na área médica, né? Então, tudo que é especificado, o tipo de rodapé, o tipo de piso, o tipo de pintura. Então, tudo tem que ser, coisa, né, que pode tem que ser de trazer, fácil... limpeza em geral, assim, né? A questão da limpeza é fundamental, vigilância sanitária e tudo mais. A questão das pedras, né? De bancadas, baixa porosidade, dependendo do ambiente que tem muito fluxo, a questão do atrito do piso, né? Um piso antiderrapante, dependendo do ambiente. Hoje a gente tem bastante materiais para a área da saúde e que permite a gente ser criativos, né? Porque antes era um pouco limitado mais a questão quadrado, né? das cores, né? Cores de cortina, cores de piso. E hoje a gente tem uma variedade bem bacana, inclusive de mobiliário. Né, legal. específico para a área da saúde, com design, com material apropriado para limpeza, com cor, né, que deixa o ambiente mais descontraído, mais próximo
própria sala, própria casa da pessoa, Da pessoa, né? você sabe que antigamente eu até via essa questão que era muito difícil de associar, vamos dizer, um ambiente de consultório, né? Com a questão, assim, colocar alguns padrões estéticos, né? Trabalhar um pouco essa questão da estética dentro dos consultórios, que era uma realidade antigamente. Então quer dizer que agora o negócio melhorou, né? Melhorou. Claro que nós, como arquitetos, a gente sempre vai estar buscando outros produtos, tendo outras ideias para que a gente, essa questão da humanização do espaço, né? Sim. Que fique mais assim interessante, com mais design, com mais cor e usando os produtos e usando assim os materiais conforme a normativa, né? A questão da propagação, né? A gente viveu o Covid agora, sim, com certeza. Uma série de questões, e isso fez que a área da tecnologia, muitas áreas avançasse bastante, inclusive luminárias que higienizam o ambiente, que legal. aparelhos com pressão negativa. Então, a área da tecnologia assim, vai ser fundamental também para a área médica, né? E até falando sobre clínicas, né? Quando a gente pensa na clínica, além dos ambientes, do fluxo, a gente tem que pensar na infraestrutura, né? Para tudo isso, porque os equipamentos estão mudando a todo tempo. Exato. Então, os equipamentos eles têm uma voltagem, então a gente tem que ter tomadas preparadas para esses equipamentos, previsões para próximos equipamentos. Sim. Então, tudo isso a gente faz um briefing, né, com os médicos, tudo para ver qual que é a previsão, mas toda hora tudo está mudando, né? Sim, com certeza. Essa parte da... o mercado estético mesmo, por exemplo. A cada hora é um laser novo, Exatamente. né? É um ultrassom novo que está sendo lançado e tudo mais. E tudo isso vai demandar de infraestrutura, então, a gente tem né? que pensar agora e para o futuro. Sempre a gente pensa uma projeção para o futuro. Vai ter uma ampliação, então é interessante a gente fazer vou fazer por módulos, uma previsão de uma ampliação. Já vamos deixar o quadro elétrico, agora falando um pouquinho mais da arquitetura, né? Já com essa previsão a mais de carga. Então, porque é muito sério, né? A arquitetura da saúde é de grande complexidade. Então, se você está fazendo um tratamento, cai energia, não pode. Não pode acontecer. Claro, né? A gente usa geradores e tudo mais. Mas é muito legal. É um projeto muito complexo. Complexo, né? porque ele envolve a parte humanização, né? Que é entender todo esse percurso, essa jornada. Questão normativa, que dependendo da atividade, vai para a vigilância, que é um órgão que não é fácil, assim, né, das aprovações, e a parte técnica, né, de instalações, que dependendo da complexidade, a gente tem que fazer as previsões, e até a ampliação mesmo de recepção, né, que hoje as recepções estão... É o primeiro contato do paciente com a clínica, né? Muito cheia. Por que está cheia? Isso que você comentou, né? Da clínica não estar preparada para a demanda. Exato. Né? Você gera uma demanda e aí estou preparado para esse número de pessoas. Então, tudo isso faz parte do nosso questionário, né? Inicial, no sentido número de colaboradores, qual que é a previsão, qual que é o horário de atendimento da clínica, qual o fluxo de pessoas. Então, tudo isso a gente vai calculando, dimensionando por exemplo, a recepção. Né? Atendo mais famílias, atendo mais crianças, atendo mais terceira idade. Então, tudo isso é uma especificação diferente. Exatamente, importante mesmo. E a família ou acompanhante, né? Sim, com certeza. Recentemente também eu vi a gente trazendo conceitos, né, do sistema Toyota de produção. O sistema Toyota de produção, ele lançou um conceito que é o Lean, né, que é tudo enxuto, fluxo contínuo e tudo mais, né? E aí, desse sistema Lean, alguns setores agora também estão trabalhando com esse sistema. Então eu vi Lean Office, Lean para a saúde, uma série de coisas para tratar de fluxo contínuo, né, dentro dos hospitais e das clínicas. Então, um conceito que já foi definido há anos lá pelo sistema, né, Toyota de produção,
Hoje a gente está conseguindo trazer, inclusive quem tiver, né, curiosidade e tudo mais, saber um pouquinho mais, procura sobre Lean Office e Lean para a saúde, né, Débora? Sim. Que tem muita informação bacana na hora de pensar em fluxo contínuo, né? Então, a gente falando da recepção, né? Então, existem uns cálculos certinho para identificar Sim. os gargalos, né, de Os recepção. picos, os horários. Os E picos tudo dos tem horários. que ser medido, né? Exato. A gente só chega nessas... Claro, a experiência da clínica é esse trabalho juntos, né? Exato. Mas tem horários de maior fluxo. Então, Exato. e tudo isso tem que ser sempre medido. Aham. Para a gente ter essa melhoria Contínuo, contínua, exato. né? É muito legal. E essa questão toda, né, de medição, muitas vezes as pessoas, não, mas isso daqui não vai funcionar para mim, não sei o quê, não funciona no meu consultório. Mas é legal quando a gente vê alguém aplicando esse tipo de conceito dentro dos consultórios e clínicas de alto fluxo, né, o como que melhora em termos de lotação, né? E aí a gente pode falar de tudo, né? A gente pode falar tanto de lotação de recepção, como a gente pode falar de taxa de sala, né? Sim. Taxa de ocupação de sala, taxa de ocupação de tomógrafo, de ultrassom Exatamente. e tudo mais, né? Otimizar tudo isso, e os né? equipamentos são caros, né? O investimento é alto, então tem que ter essa rotatividade, Exato. esse atendimento. Então, isso tudo faz parte do planejamento estratégico do gestor, né? Exato. Ele faz um investimento alto no equipamento, esse equipamento ele tem que girar. Tem que girar. Tem que girar. Então, Mas é isso é super importante, é bacana, assim, para você médico que está vendo a gente agora, de repente a sua operação ainda é pequena, né? Mas é legal ter esses conceitos, né, em mente, tudo mais, tudo isso que a Débora trouxe, o que a gente trouxe da experiência da Conecta também, né, com os médicos que a gente trabalha. É importante vocês terem isso esses pequenos conceitos na cabeça de vocês, porque quando vocês chegarem nesse momento, né, vocês já vão ter um pouquinho desse conceito, vai ser mais fácil de vocês conseguirem planejar o crescimento da clínica de vocês. Óbvio, para você que está vendo a gente também, que é gestor de hospital, né, que já tem grandes operações, super importante contratar, levar. Hoje existem consultorias focadas em fluxo, né, Débora? Que trabalham também junto com os arquitetos. Então, acho que assim, um casamento perfeito para que você consiga melhorar o teu fluxo dentro do consultório. Exatamente. Né? Mas muito, muito bacana. Débora, então, né, a gente tá nesse papo aqui que tá super legal, né? Ô, Débora, e assim, quando um médico, um nutricionista, um psicólogo e tudo mais, ele já tá com essa ideia na cabeça, decidiu, vou fazer o meu consultório, vou fazer minha clínica, como que tem que ser, né? Quanto tempo ele precisa entrar em contato com o arquiteto, quanto tempo que é de projeto, quais são as primeiras necessidades ali de briefing, que é importante que ele já tenha na cabeça para poder falar com você e já ser mais produtivo. Conta um pouquinho. Vamos lá. O ideal é que a gente comece o processo já na escolha do local, porque daí eu já faço essa consultoria da escolha do local. É legal a gente ver mais de um, para ver se aquele espaço atende 3 salas, 2 salas, né? Se atende o fluxo de paciente que ele tem. Lógico, a gente vai escolher o local. Antes da escolha do local, a gente vai ter esse briefing, né? Sim. Qual a atividade, qual que é o fluxo, o número de colaboradores, a questão dos horários de atendimento. Então, tudo isso vem no briefing inicial. A questão da atividade, né? Qual a atividade desenvolvida, para a gente ver questões normativas, né? Quais ambientes vão precisar. A gente mapeando isso, daí a gente pode ir em busca do local. Legal. Não escolher o local antes e tentar adequar tudo que a normativa pede, né? É verdade, porque acaba que vai gastar mais dinheiro, né, Débora? Exatamente. Às vezes, né? E às vezes você está num espaço que, para você reformar esse espaço, de repente não é mais interessante a gente pegar uma sala que está desocupada e o custo de obra para uma reforma não seria um custo de uma sala nova. A gente teve essa experiência recentemente. Entendi. Né? Você até comentou de um consultório, né? Foi de neuro? De neuro. Então, na realidade, eles me procuraram que eles queriam fazer mais 2 salas numa sala menor, um consultório já existente. Daí eu dei essa sugestão para eles. O que vocês acham da gente estar buscando uma sala maior, né? Porque o investimento que nós vamos fazer aqui vai ser alto e de repente a gente faz esse investimento numa sala
maior, já que tinha outros sócios, né? Sim, sim. E deu super certo. Eu estive Que com eles 10. desde o início, desde a escolha da sala. Legal. E ficou um projeto muito bacana, assim, todas essas questões que a gente falou, funcionais, normativas, mas a gente trouxe uns conceitos, né, que são questões que a arquitetura já trabalha há muito tempo, mas Sim. agora acho que as pessoas estão falando um pouco mais, tem mais pesquisas sobre isso, são pesquisas recentes, que é a neuroarquitetura, né, como o ambiente construído interfere, como a qualidade do ambiente interfere nas pessoas, né? Sim. E nesse mesmo espaço, porque assim, as experiências que eu tenho, feedback, sempre são dos colaboradores, da equipe médica, né? A experiência dele dentro do ambiente. Sim. E nessa clínica em específica, eu tive uma experiência com um paciente que eu achei fantástico, né? Ele foi atendido no primeiro consultório, antes da reforma, né? O consultório antigo. E era um ambiente monocromático, com a luz muito forte, e ele tinha muito medo de altura, então foi meio... Ele chegou com muito medo, assim, no consultório, inseguro. E a Olha, segunda... você vê até a altura, né? Ou seja, a clínica anterior devia ser andar alto, tudo mais. Tudo no mesmo pavimento. Nossa. Mas a percepção do ambiente, entendeu? Nossa, a percepção olha da que pessoa do interessante. ambiente. Então ele chegou com muito medo. E o retorno já foi no consultório, na clínica nova, que ficava no mesmo andar. Nossa. E um pouquinho mais longe, então era para ele ter mais medo, né? Ele saiu tão feliz, ele falou assim, não é o mesmo lugar, sabe? Ele saiu muito feliz, e essa questão da felicidade interfere no processo de cura e um monte, né? Mas pelo ambiente, ele se sentiu tão bem, porque as pessoas não sabem explicar, né? Se sentem bem, mas não sabem que tudo aquilo foi pensado. Projetado para aquilo. E a gente trouxe um pouquinho da neuroarquitetura e um pouquinho da arquitetura biofília, né? Várias pessoas, algumas pessoas... Arquitetura biofílica. Legal. Que é você trazer um pouquinho da natureza para o ambiente. Nem que seja uma natureza, nem que seja algo artificial, que a gente fala, uma imagem da natureza. Sei. Então, essa conexão, ela está tendo muitos estudos agora, como ela interfere na questão da recuperação mais rápida. Caramba. Muito Muito legal. Muito bacana. Gente, o papo foi excelente. Eu acho que essa que é a ideia, né? A gente tentar trazer temas que sejam relevantes para os médicos, né? Eu acho assim, que se hoje um médico está escutando a gente e já está pensando em abrir a clínica dele, né? Eu acho que só com esse papo ele já vai economizar dinheiro. Exatamente. Que eu acho que é procurar, né, o arquiteto no momento correto, né, Sim, na escolha. Né? Então, Débora, queria te agradecer. Obrigado. Muito mesmo. A Débora eu que agradeço. A Débora já é aqui parceira nossa aí de muitos anos, inclusive projetou aqui o nosso escritório também. Que é um espaço de trabalho, né? Que nas áreas da saúde também tem a parte administrativa, né? Isso. Então, exato. Estamos dentro da área da saúde também, né? A gente está todo dia dentro dos hospitais. Mas, Débora, muito bom, foi muito legal. Obrigado mesmo por ter topado, aceitado. Que é um assunto, assim, que até me emociona às vezes. Sim, com certeza. Que eu gosto muito e tenho como propósito e espero, né? É isso aí. Tá fazendo bastante trabalhos inovadores, contribuindo bastante com a arquitetura. Muito bom. Eu vou deixar as redes sociais da Débora aqui nos comentários. Se estiver vendo pelo Spotify, vai estar na descrição ou nos comentários do YouTube. Bom, e esse foi o terceiro episódio do Consultório em Foco e a gente se vê no próximo episódio.